Vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o retorno às aulas, desafios da educação em São Paulo e projetos da pasta durante e pós a pandemia. Eu converso com o Rocieli Soares, que é secretário estadual da Educação. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. É um grande prazer estar aqui na TV Gazeta conversando com você sobre educação, né? Um tema sempre tão importante para a nossa sociedade e a gente precisa sempre estar à disposição para o debate. E secretário, é um tema que tem gerado muita polêmica aí nas últimas semanas em particular, porque a gente vê a população muito dividida. De um lado, cobra a retomada das aulas pelas perdas que isso vem provocando para a qualidade do ensino, provocando mais desigualdade. Agora, por outro lado, a gente vê em pesquisas que a maior parte da população não quer o retorno antes da vacina, assim como boa parte dos professores. Como é que o governo pode resolver esse impasse? Eu queria acrescentar que, inclusive, o CDE já alertou para as perdas que nós teremos em termos de qualidade de ensino, da evolução dos alunos e chamando a atenção para o fato de o Brasil ter sido o país que estendeu mais, não é? Exatamente, Denise. Acho que você trouxe alguns elementos que são muito importantes. Eu queria destacar, minha opinião, é que às vezes a gente está discutindo uma coisa que não faz nem sentido, porque não há tanta dicotomia assim, não há tanta discordância assim. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de uma volta agora não obrigatória. Portanto, para aqueles todos que vão lá e respondem à pesquisa, Denise, não queremos a volta às aulas, não precisa mandar o seu filho. E, ao mesmo tempo, na opcional, você dá oportunidade para aqueles que precisam e que estão realmente querendo, desejosos de ter esse suporte presencial. Nem que seja para uma atividade de reforço, nem estamos falando necessariamente da aula propriamente dita. Mas ter à disposição a CDE e a OMS estão alertando muito já para os prejuízos da saúde, e não tem classe social, viu? Para aquele que acha que porque eu sou da classe média, classe alta, então não tem tanto problema, esse problema existe sim. E para a desigualdade social, tem outros desafios ainda maiores, como a perda, o desânimo, a falta de condições de continuidade, inclusive por trabalho. Então, acho que hoje, Denise, a coisa mais importante precisamos voltar com tranquilidade, com calma, pequeno, para inclusive ir aprendendo, mas precisamos sim começar a voltar a ter atividades presenciais para os nossos jovens. E para aqueles que não se sentem seguros, os pais que não querem enviar, dar a possibilidade, como estamos fazendo aqui em São Paulo, dar a oportunidade para que eles possam escolher. Assim, podemos chegar a um consenso que vai sendo construído ao longo do tempo, afinal, estamos todos aprendendo nesse momento, Denise. Agora, nós já estamos no último trimestre do ano, mesmo que haja um retorno, ainda vai ser um retorno parcial. A gente pode dar 2020 como um ano perdido e, mais do que isso, se cobra muito do governo a divulgação de um protocolo para o retorno às aulas, porque nós tivemos previamente protocolo para retorno do comércio, de determinados serviços, do esporte, então se definiu como seria. Na educação, dá a impressão que vai ser muito lento, muito aos poucos, que não tem uma definição prévia do que vai acontecer? Bem, na verdade, Denise, os nossos protocolos foram publicizados já há mais de 2 meses, justamente, inclusive, para dar a condição de um debate, uma conversa maior entre as comunidades. O que nós temos de diferente é que nós somos a maior área. Quando as pessoas, se a gente parar para pensar, quando as pessoas tiveram a percepção de que o Covid estava batendo a porta, foi quando as aulas pararam. Foi quando todas as casas, os milhões de paulistas, por exemplo, tiveram, de alguma forma, a sua vida afetada. Algumas semanas ainda continuaram com outras atividades, por exemplo, mas a educação foi a primeira a parar. E quando você fala da volta, é a mais complexa, porque as pessoas estão olhando para o restaurante, eu vou se eu quero, para o parque, eu vou se eu quero, para qualquer lugar. Em tese, ele vai se ele quer, com exceção, obviamente, do seu trabalho. E na educação, as pessoas têm uma construção que é correta, né? A educação básica é obrigatória para todos, mas neste momento a obrigação é sim ter a participação, mas de um formato diferente.
com uma permissão. Também é uma área que a discussão nacional nos faltou. Basicamente, isso também faz uma diferença na área da educação. Mas hoje, Denise, eu acho que a coisa mais importante é deixar claro para as famílias. Volta quem acha que não pode voltar agora, não precisa voltar agora, mas permitir que a gente tenha uma volta gradual, segura, sem abrir mão de segurança, com todos os protocolos sendo cumpridos, é fundamental. Agora, secretário, como é que se vai corrigir toda a defasagem, o desequilíbrio produzido por essa situação? Porque houve ensino online, quem tinha mais recurso financeiro, mais recurso tecnológico, conseguiu acompanhar, muitas vezes até a família dando suporte, tendo capacidade de acompanhar o aluno, diferente daquelas crianças em que a família não tem condição, não tem formação educacional, pode não ter dinheiro para comprar um computador ou um celular melhor ou um tablet para ter ensino, muitas vezes não tem nem o Wi-Fi onde a pessoa mora, a criança mora. Como é que se vai corrigir isso daí mais à frente? Bom, Denise, acho que essa sua pergunta talvez seja a pergunta, né? Primeiro, a gente acha que precisa ser muito claro para as pessoas, né? É muito difícil de você recuperar tudo o que se perdeu neste período. Aliás, não é um ano perdido, Denise, porque teve muito esforço para se fazer o mínimo, mas a gente está falando do mínimo, do mínimo, do mínimo, né? Numa situação extremamente excepcional. Nada do que a gente fez substitui um ano completo, por vários motivos, seja do cognitivo, seja da aprendizagem, seja do emocional desses jovens, que a gente só vai olhar o emocional, a saúde mental deles, o reflexo disso não é para somente agora, de imediato, é para os próximos anos que a gente vai ter que estar trabalhando. Então, nós temos uma recuperação de conteúdo, do desenvolvimento cognitivo, do socioemocional, da saúde mental. São dois pilares aqui que precisam ser amplamente corrigidos e recuperados. Essa recuperação, primeira coisa, ela é de anos. Ela não é, volta agora, isso. Não, a gente precisa começar a voltar, porque senão nem no ano que vem a gente começa bem novamente. E não é só uma questão de desigualdade entre ter acesso ao equipamento, que óbvio, existe esse problema, né? A gente tem hoje transmissão na televisão, tem transmissão pela internet, rede social, a gente tem o aplicativo do centro de mídias que a gente paga a internet, mas mesmo quem tem equipamento não necessariamente se acostuma com a metodologia de aprendizagem via educação mediada por tecnologia. Portanto, esse processo ele é extremamente complexo. A gente pode aprender com o uso da tecnologia nesse momento. Por que não? Que é o que a gente está estudando muito. Por que não? Condições melhores aos jovens que mais precisam, os mais vulneráveis. E no contraturno, quando as aulas voltarem, por exemplo, então a criança vai para a escola de manhã e no contraturno faz uma atividade com alguma plataforma digital da secretaria, por exemplo. Então são muitas as possibilidades. Agora teremos que ter um esforço muito grande para poder recuperar a aprendizagem dos nossos crianças e dos nossos jovens. Secretário, eu estou até acompanhando aqui o senhor falando, nós tivemos algumas interrupções, exatamente por problemas tecnológicos. Eu fico imaginando o aluno tendo uma aula e dar umas travadas, assim como está a gente conversando, e nós temos recursos, temos pessoas que sabem lidar exatamente com isso. Então, para corrigir, inclusive, essa defasagem tecnológica mais à frente, é difícil distribuir tablet, que todas as crianças tenham acesso, porque aí entra até um atraso depois profissional de qualificação para mexer com novos instrumentos, de pular tecnologicamente etapas, não é? A gente tem uma série vivemos aqui dificuldades. Você imagina a criança e a família que muitas vezes não sabe, né, como fazer. Porque a gente está falando de uma família super humilde que ou tem que ir lá ligar a televisão e acompanhar o processo de aprendizagem. Portanto, não é só o desafio da tecnologia, é o desafio da família se reinventar, é o desafio da criança se reinventar. Não é todo mundo que se acostuma a usar, né? Eu gosto de salientar isso, né? Não é o fato da criança ter o equipamento, ele pode ter o celular, o computador, a televisão, tudo à disposição e ainda assim não ter um processo de aprendizagem bom necessariamente, porque ele não se adapta a essa metodologia. Então, e o uso mesmo do material ou o fato de estar... A mãe virou professora, né? A professora é minha mãe, então para a criança isso muda muito, são muitos desafios e o próprio tecnológico a gente precisa aproveitar pelo outro lado esse momento das pessoas estarem mais abertas a esse tipo de coisa, para que a gente possa dar mais condições. A gente tem que melhorar a infraestrutura, dar mais condições efetivamente, sejam para os nossos professores, para os nossos profissionais, seja também
para os nossos estudantes, especialmente os mais vulneráveis. Acho que os mais vulneráveis precisam ser priorizados, especialmente nesse retorno. Agora, secretário, o senhor citou a questão do governo federal, da participação que o MEC deveria ter. Agora, a gente vê muita disputa política nessa questão. Então, os estados e municípios tiveram autonomia para decidir como combater a pandemia. Isso foi decidido, inclusive, pela Justiça. E, a partir daí, o Ministério da Educação também acabou delegando para os estados as decisões quanto à retomada. Inclusive, o ministro reafirmou essa posição, que depende de estados e municípios. Por ele, retornaria de imediato. Como é que o senhor acha que dá para resolver essa questão, inclusive o impasse político? Bom, eu acho que politizar primeiro o tema, seja qualquer lado, sabe, da direita, da esquerda, ou de cima ou de baixo, é um erro absurdo, especialmente dentro do campo da educação. Né? A gente está falando de sofrimento de jovens, seja pela volta, seja pela não volta. Né? Em ambos os lados, nós temos pessoas com argumentos importantes que devem ser ouvidos. Mas quando eu falei, por exemplo, em relação ao Ministério da Educação, é porque eu entendo, sim, que tem que ter um papel de liderança. E não é a liderança fazer exatamente todas as definições, mas pelo menos estar junto com estados e municípios construindo propostas. Nós poderíamos ter dado respostas mais rapidamente, o Ministério poderia estar ajudando mais os municípios e estados mais vulneráveis. Tem uma série de ações e iniciativas que podem e devem ser feitas pelo Ministério da Educação, assim como tem ações que só cabem ao governo do Estado e à Secretaria de Educação e outras à Secretaria Municipal de Educação. Então eu concordo com o ministro quando diz, olha, o papel do município e dos estados é fundamental. Mas isso não diminui o tamanho e o papel na importância do Ministério da Educação para auxiliar a liderar esse momento, inclusive na busca de soluções. Eu acho que a gente tem que fugir de debates hoje que sejam de característica mais política e ir para o debate que mais importa, porque mesmo aquele que tem medo de voltar ou aquele que quer voltar, mesmo as pessoas têm que ter uma convicção: educação tem que ser prioridade, porque os países mais desenvolvidos no PISA, o que voltou primeiro, bar ou escola? Garanto que não foi bar em Singapura, garanto que não foi bar em outros países que tem educação como uma grande prioridade. Eu acho que é disso que nós deveríamos estar falando. Então, secretário, mas se cobra, por exemplo, de o Estado de São Paulo ter liberado os bares antes das escolas, como é que o senhor responde a esse questionamento? Eu falo sempre, para mim a prioridade sempre tem que ser as escolas. Eu acho que esse é um processo fundamental. Óbvio que não dá para comparar tudo com outros países, porque a nossa economia é muito mais frágil. Ela já estava numa situação mais frágil, não o Estado de São Paulo, que até teve um crescimento muito maior que o do Brasil, que a média do Brasil, mas a gente, lá atrás, eu sempre defendi a volta às aulas, continuo defendendo, desde que com segurança. O setor econômico é fundamental, porque é emprego, é vida, é sobrevivência das pessoas. Perfeito. Agora, temos casos mais importantes, Denise, que mostram que voltou-se às aulas, voltou-se à atividade econômica e com um processo de segurança não se teve casos maiores. Inclusive, se você compara a Suécia com a Finlândia, e não dá para comparar a Suécia com o Brasil ou a Finlândia com o Brasil, por inúmeros motivos óbvios, né? Tamanho, economia, pobreza, enfim, tem tantos fatores que não nos permitem essa comparação. Mas entre eles, traz um indício importante. A Suécia não fechou nada durante a pandemia e a Finlândia fechou durante a pandemia as suas escolas. Não teve um aumento, um número significativo maior de casos na Suécia do que foi na Finlândia. Óbvio que nós estamos olhando para trás, mas é importante que a gente fale isso para a sociedade, porque essa decisão não é só do governante, é nossa como sociedade. Porque as pesquisas precisam mudar, as pessoas têm que querer a volta às aulas. Eu conversei aqui com Rocieli Soares, que é secretária estadual da Educação. Secretário, muito obrigada, uma boa noite. Denise, muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos e sempre estarei aqui à disposição para voltarmos a falar de educação, mesmo em tempos de pandemia. Um grande abraço a todos. Obrigada. Laerte.